que Jesus é aquele amiguinho, e esse amiguinho, ele está como um garçonzinho, e eu tenho, porque eu posso obrigá-lo, porque ele prometeu, entendeu? Que eu tenho que prosperar, que se eu fizer, ele vai prosperar, que eu tenho que ter casa, que eu tenho que ter carro, que eu tenho que... Você não tem que ter nada, você tem que ter o que Deus dá. A Bíblia diz que Deus colocou semente nas suas mãos, você tem que lançar no solo. Deus não é obrigado a dar carro, a única coisa que Ele promete de graça é a salvação, o resto você tem que lutar. O desenvolvimento espiritual é fruto de um trabalho árduo. Nós temos que morrer a cada dia. Nós temos que nos matar a cada dia, matar a nossa vontade, matar os nossos desejos, para que o Espírito Santo tenha total liberdade de nos edificar como o corpo de Cristo, saudável, sem mancha, sem ruga e sem mácula. Mas essa igreja não. Ele fala aqui, eu bem conheço as tuas obras, que nem és frio, nem é quente. Quem dera fosse frio ou quente. Essa cidade, ela tinha tudo. Ela tinha, sabe, uma estrutura financeira perfeita, mas ela tinha um grande problema: abastecimento de água. Não tinha água na cidade. A água não era boa. A água que brotava ali era uma água muito quente e poluída. Então eles tiveram que pensar de alguma forma. Não, vamos lá. Aí conseguiram falar com a cidade ao lado, chamada Hierápolis, perdão. Pastor, por isso que é bom ter um nome aqui, Hierápolis. E trazia aquela água de lá. A água ainda chegava um pouco quente, mas eles esperavam a água esfriar para poder tomar. E justamente porque aquela água nem era... E justamente Deus faz uma... Como é que Ele faz? Ele faz uma analogia da situação da igreja. Ele fala, você não é quente, você não é frio, você é morno. Você não é nem uma coisa nem outra. E alguém já tomou água morna aqui? É ruim demais. Já tomou água morna? Você chegar assim, você tira assim, você vai beber aquela água morna. O que dá vontade de fazer quando você tomar? Vomitar. E Deus usa a própria situação da cidade para alertá-la sobre a sua condição espiritual. Você não é quente, você não é frio. Estou a ponto de vomitar. As suas ações, quer dizer, aquela pessoa que ela já está até na igreja, ela já crê em Jesus, ela ouve a palavra, ela entende que aquilo é o certo, mas ela não quer se firmar, ela não quer crescer. O fato de estar quente ou frio não quer dizer simplesmente que a pessoa está fervorosa na fé ou está fria, totalmente afastada. Não é isso não. A pessoa está inerte, ela está indecisa. Ela nem é quente, porque o que acontece? A água quente, quando você está com algum inchaço, quando você está com alguma parte do corpo, muito obrigado, com alguma parte do corpo dolorida, o que acontece? Você põe um negócio de água, como é que é o nome daquele negócio de água quente? Uma compressa de água quente. Então a água quente, ela tem um efeito curativo. Você coloca uma compressa de água quente. Quando você está com o pé assim doendo, você chega de noite, você coloca o pé, você coloca na água quente. Eu lembro que quando eu fazia minhas peripécias quando eu era criança, e minha mãe fazia aquela papa de farinha com azeite. Glória a Deus, quem já experimentou isso? Para tirar o pus do pé. Ai, Jesus, glória a Deus. Irmãos, tu vê estrela, porque está quente aquele negócio, aquela papa começa a puxar aquele pus, é horrível, mas cura. Então, se for quente, cura. E o frio? Quando é frio, Deus também prefere que é frio, porque é refrescante. Beber uma aguinha gelada, olha só, eu estou com a boca seca. Que maravilha. Já pensou que inconveniente seria se eu bebesse essa água morna, que vomitasse aqui no meio todo? Que coisa horrível, né? Mas a água gelada é refrescante. Ela tem uma função também de trazer o refrigério para a sua alma. É o que o Espírito Santo faz, ele traz refrigério. Mas essa igreja não. Ela estava numa situação que estava a meia boca. Então ele diz, Jesus fala aqui no verso 17, estou rico. Eles dizendo, estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma. E aí ele fala, nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Olha que inconveniente. Já pensou, seja sincero, eu estou bonito hoje? Não, bonito eu sou, tipo assim, eu sei que eu sou bonito.
Eu quero dizer assim, eu estou bem, bicho, eu estou bem, estou alinhado. Porque eu sei que eu sou bonito, né? Alguém tem que acreditar, eu não posso, né? Minha esposa também, sou lindo, né, amor? Você também é lindo, maravilhoso. Irmãos, mas essa roupa aqui, isso aqui tudo, não é nada para Deus. Eu poderia estar vestido aqui com o tecido mais caro do mundo. Essa roupa poderia ter sido desenhada aí pelo maior estilista do nosso tempo. O meu sapato poderia ser do couro do animal mais, sei lá, raro. E esse sapato poderia custar 25 mil, como diz um jogador de futebol, anda com um apartamento no pulso, porque o Rolex dele custava o preço de um apartamento de 500 mil reais. Mas tudo isso para Deus não é nada. Não é nada. O teu dinheiro, o meu dinheiro, não é nada. Porque, sabe por quê? Porque Ele é o criador dessas coisas. Foi Ele quem cria, Ele é o fabricante. Já pensou? Se você descobre como fabricar ouro, você vai contar esse segredo, não vai, você é a pessoa mais rica do mundo. Ele é o dono. Nós somos as pessoas que comercializam, que desfrutam, que conquistam essas coisas. Mas Ele cria essas coisas. Isso não é nada para Ele. Pedra preciosa, Ele criou todas. O que é importante para Deus é o seu interior. O que é importante para Deus é que você tenha vestes celestiais, resplandecentes. O importante para Deus é que você seja feliz, não porque você tem um carro, uma casa, ou porque você é a pessoa mais bonita. Ah, não! Deus não salva ninguém por causa de olhos verdes, cabelos louros. Não, porque eu sou barra. Se fosse por isso, eu já estava salvo. Amém? Eu sou bonito, não é verdade? Se fosse pela beleza, irmãos, eu já estava na barra. Não é isso, irmãos. Deus não salva por causa disso. Deus salva porque Ele tem um amor tão grande por você. Ele sabe quando você chora. Ele sabe quando você está gemendo numa dor. Olha, irmãos, essa vida é dura, é difícil. E existem vários motivos que fazem as pessoas realmente se tornarem mornas. Às vezes dentro da própria igreja. Às vezes você fica morno porque você é traído, você é decepcionado. Irmãos, se fosse por causa de decepção, eu já estaria longe do Evangelho há muito tempo. Rodão sabe disso, muitos irmãos aqui chegados sabem. Tantas coisas que eu já passei na minha vida. Tantas vezes choramos juntos, né, irmão? Porque a vida cristã não é fácil. A vida cristã é uma vida difícil. A vida cristã é uma vida que ela não promete para você que tudo vai dar certo, não. Mas nada nesse mundo, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisa do passado, nem do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada pode nos separar. Nada pode nos separar, irmãos. A minha expectativa há muito tempo já deixou de ser as coisas desse mundo. Eu luto, trabalho porque eu tenho uma família para sustentar. E a Bíblia diz que se eu não cuidar bem da minha família, eu não posso nem cuidar da igreja. Porque aquele que não administra bem a própria casa não é digno de estar aqui. Eu tenho que começar lá em casa. A igreja começa lá em casa. Amém? Amém. A igreja começa dentro de casa. Eu tenho que trabalhar. Tenho que sustentar minha família. Isso é uma função minha. Eu que tenho que trazer a provisão para dentro de casa. Agora, tudo que eu conquisto é com a graça de Deus. E eu estava reparando que essa igreja que se dizia rica, ela na realidade era infeliz. São palavras do próprio Senhor. E ela estava tão infeliz, porque, imagina, você já ouviu falar de algum rico que já se suicidou? Eu lembro, o último caso que eu lembro foi nessa crise mundial imobiliária aí que afetou, né, que quebrou muitas empresas, até bancos americanos quebraram. E pessoas porque perderam uma parte da sua fortuna, uma parte. Tipo, o cara era bilionário, aí ficou entendeu? Ele era bilionário, ficou só milionário. Se matou. Ah, meu Deus! Agora eu estou milionário. Meu Deus, faz uma doação lá para São João de Meriti, cara. Eu ia se sentir tão bem. O cara se matou. Pessoas ricas se matam. É a prova de que a riqueza,
ela não é tudo na vida de uma pessoa. Pode ser até importante, mas ela não é tudo. Pessoas se matam, elas se suicidam, elas mandam matar, elas roubam, elas ultrapasseiam para chegar aonde quer, e elas não colocam Deus em primeiro lugar. E nós temos um caso aqui na Bíblia, abre lá em Mateus 19. Temos um caso desse muito conhecido na Bíblia. Mateus 19, 21. Vou adiantar um pouco o texto para... Esse rapaz era um jovem, muito rico. Eu estava até pregando, acho que eu citei uma parte desse texto aqui, né? Vamos supor que ele era o dono do Facebook e era um cara que guardava toda a lei, né? Era um jovem, menos de 30 anos, já milionário. E Jesus fala assim, Jesus lhe disse: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terá o tesouro no céu. Depois vem e siga-me. Tendo, porém, o jovem ouvido essa palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Irmãos, olha aqui que ele estava diante de Deus. Segundo ele guardava toda a palavra de Deus. Era um homem zeloso, era um homem religioso, era um homem que praticava a palavra. Ele ia lá na igreja, lá na época, na sinagoga, todo sábado. Ele dava o seu dízimo, ele dava a sua oferta, ele ajudava o pobre, era uma pessoa boa. Aí ele foi querer, bom, já que eu estou bem, estou rico, tenho tudo, tenho o carro do ano, eu tenho uma carroça 0 bala, 0 quilômetro, tenho uma carruagem 0 quilômetro, tenho um cavalo mangalado, eu tenho o melhor, ele tinha o melhor transporte, tinha tudo. Aí ele vai se depara com o Senhor Jesus. Aí ele, querendo ter certeza de que ele era um cara rico, como a igreja de Apocalipse pensava também que era rico e abastado, bom, Jesus fez um desafio. Bom, meu filho, realmente você está seguindo, só te falta uma coisa: vá, venda tudo que tem, dê dinheiro aos pobres e siga-me. Aí o cara se retirou, perdeu a bênção. Perdeu a bênção. Sabe por que ele perdeu a bênção? Porque ele poderia se tornar um dos homens, depois de Salomão, um dos mais ricos, porque ele era um cara muito rico, muito rico. Aí Jesus falou: é mais difícil um camelo passar, é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Aí Pedro fala: ah, Jesus, então quem poderá acessar? Ele falou: não, aos homens pode ser impossível, mas para Deus não há nada impossível. Aí ele faz uma pergunta a Jesus: e nós? Nós deixamos tudo, mestre, para te seguir. Nós deixamos tudo. E olha o que Jesus responde para quem deixou tudo por ele. Olha o que Jesus fala aqui. 19, 28. Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Olha só. O cara poderia ter feito tudo que o Senhor Jesus, e talvez ele se tornaria um homem mais rico, porque Jesus disse que ele ia receber 100 vezes mais. Para ver que aquele que deixa essas coisas mundanas, não estou dizendo que você tem que vender tudo, tá bom? Não é isso que eu estou querendo dizer, entenda bem. É que veja o que é mais importante para Deus: a vida eterna, a obra de Deus, o reino de Deus. Ele deve ser buscado em primeiro lugar, e todas as demais coisas serão acrescentadas na sua vida, querido. Não é isso que diz lá em Mateus? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Todas as demais coisas, quando você busca o reino de Deus. E que é o reino de Deus? O reino de Deus é o governo. Reino significa governo. É deixar Deus reger a sua vida, as suas decisões, as suas atitudes, os seus passos. Quando Deus rege os seus passos, as suas ações e as suas reações, você está vivendo o reino dele.